e força. Se a provação te visita, não esmoreças. Problema é condição para crescimento. Reflete na semente a esforçar-se para vencer o solo que a constrange. A árvore protetora fala sem palavras. Quantas vezes aguentou a fúria do vento a fim de sobreviver? Dor é uma proposta do céu para que te promovas. Confia e atravessa a dificuldade. O Senhor da vida, que te sustentou ontem, sustentar-te-á também hoje. Mobiliza a própria fé e caminha adiante. Liga-te a Deus e segue. Pensa no prodígio da luz e reconhecerás que a força vem de dentro. Emmanuel, do livro Sinais de Rumo, Chico Xavier.
Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Elogios. Mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas 11, 28. Dirigira-se Jesus à multidão com um enorme poder do seu amor, conquistando geral atenção. Mal terminar as observações amorosas e sábias, eis que uma senhora se levanta no seio da turba e, magnetizada pela sua expressão de espiritualidade sublime, reporta-se em alta voz às bem-aventuranças que deviam caber a Maria, por haver contribuído na vinda do Salvador à face da terra. Mas, prestamente, na perfeita compreensão das consequências infelizes que poderiam advir da atitude impensada, responde o Mestre que, antes de tudo, serão bem-aventurados os que ouvem a revelação de Deus e lhe praticam os ensinamentos, observando-lhe os princípios. A passagem constitui esclarecimento vivo para que não se amorteça, entre os discípulos sinceros, a campanha contra o elogio pessoal, veneno das obras mais santas a sufocar-lhes propósitos e esperanças. Se admiras algum companheiro que se categoriza a teus olhos por trabalhador fiel do bem, não o perturbes com palavras, das quais o mundo tem abusado muitas vezes, construindo frases superficiais no perigoso festim da lisonja. Ajuda-o com boa vontade e entendimento na execução do ministério que lhe compete, sem te esqueceres de que, acima de todas as bem-aventuranças, brilham os divinos dons daqueles que ouvem a palavra do Senhor, colocando-a em prática. Emmanuel. Pai nosso que estais no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéu, santificado Senhor, seja seu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o seu reino de bondade, de paz e de caridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o seu mandamento, que não vacila e nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito da luz do carinho, do pão espiritual, perdoa-nos, Senhor. Os delitos escabrosos, de passados tenebrosos, de iniquidade e de dor, auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que andam distantes do bem. Com proteção de Jesus, livra-nos a alma do erro neste mundo de desterro, distante da sua luz. Que nosso ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça vontade do seu amor, assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus possa estar conosco aqui, através da presença amiga dos bons espíritos. Hoje, gostaria de convidar a todos para participar da nossa reunião, para o nosso estudo, para a nossa reflexão, através do Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos dar sequência aqui, para dar continuidade aqui, para estudar o livro segundo, é o que nós estamos estudando,
que está situado no capítulo 4, o quarto, Pluralidade das Existências. Está na parte terceira, sobre encarnação nos diferentes mundos. Então a gente vai estudar hoje 3 questões, a 176, 176A e 176B. Então, gostaria de pedir licença para vocês, para todos vocês, para que nós possamos assim fazer a fazer a leitura, e posteriormente vamos também já ler a resposta e fazer as nossas reflexões aqui sobre o tema da noite de hoje. Então vamos lá. Vamos ver o que o Kardec questionou aos espíritos amigos. Os espíritos, depois de se haver encarnado em outros mundos, podem encarnar-se neste, sem jamais terem passado por aqui? Sim, como vós, em outros globos. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, pode-se fazer noutro. Então a gente percebeu aí, de acordo aí com a resposta que os Espíritos nos deu aqui, todos nós temos livre acesso, né? Assim como eles podem vir para cá, como nós também estarmos aqui, encarnado aqui, nós podemos também ir a algum outro globo. Então, sabemos que todos os globos são solidários um com os outros. Então isso faz parte da dinâmica para que nós possamos ter assim acesso a esse programa de poder nos relacionar em outros mundos com outros seres. Então isso vai nos oportunizar de aprender algo que às vezes a gente não conseguiu aprender no outro mundo, no outro globo de origem. Então, isso é uma oportunidade para que todos possam ter, para poder assim seguir nessa escala evolutiva. Então, todos têm esse livre acesso para fazer esse intercâmbio. Então, aqueles que estão aqui pela primeira vez, que sejam bem-vindos ao nosso planeta e possamos, assim, aprender um com o outro. Então, dando sequência aí, vamos para a questão seguinte, 176A. Assim, existem homens que estão na Terra pela primeira vez? Há muitos, e em diversos graus. Bom, aqui nós podemos dizer que há bastantes seres que estão aqui pela primeira vez, que estão aqui conosco aqui, trazendo aqui os seus conhecimentos, trazendo aqui a sua solidariedade para conosco, estando aqui nesse planeta Terra, para colaborar. Então, isso é tão normal de existir outros seres aqui que estão aqui pela primeira vez, e isso difere muito assim da graduação de cada um. Então, há essa diversidade aí em graus, uns mais superiores, outro no mesmo grau de evolução, de conhecimento, de cultura. Então, isso é algo que interessante, importante, né? De saber que Deus nos proporciona a todos as mesmas oportunidades. Então, vamos para a última questão aqui desse tema. Pode-se reconhecer por um sinal qualquer quando um espírito se encontra pela primeira vez na Terra? Isso não teria
nenhuma utilidade. Essa é a resposta que os Espíritos nos deu. Então, isso conclui que, para nós, de um irmão estar aqui, sendo a primeira, a segunda, a terceira, ou seja, qual o número de vezes que ele esteve aqui, ou como dizem, se é a primeira vez, para nós não tem importância nenhuma. Na realidade, isso é perder tempo, ficar preocupado em querer saber se ele já esteve aqui, né, se é a primeira vez que ele está aqui. Então, acho que tem mais coisa mais importante, né, para a gente aproveitar o momento de estarmos, né, fazendo algo em prol dos nossos semelhantes, ajudar o próximo, do que ficar preocupado em querer saber se ele já esteve aqui anteriormente. Isso não importa. O importante é o momento. É a gente aproveitar cada instante, a cada minuto de estarmos aqui para aperfeiçoar, para aprender. Então, diante desse tema maravilhoso que nós estamos estudando aqui, então, para ampliar um pouco aqui, a gente vai dar espaço aqui para um amigo milanês, como a gente faz de costume. Então a gente pede esse socorro para ele, para a gente aprofundar um pouquinho mais e concluir aqui o nosso raciocínio sobre esse tema tão importante para nós aqui. Então vamos ver o que o Miramês falou aqui para nós. Então esse texto aqui está no livro Filosofia Espírita, no volume 4. Então ele aborda, ele faz assim, um comentário em cima dessa questão que nós estamos estudando aqui. Então vai nos auxiliar muito aqui para que nós possamos entender um pouco mais sobre esse estudo maravilhoso da noite de hoje. Então, ele intitulou esse texto como Escolas Diferentes. Os mundos são escolas diferentes, porém ensinando a mesma lição de amor e movimentando as criaturas para o mesmo conhecimento da verdade. Espíritos que viveram na Terra podem continuar a viver reencarnados em outros mundos, desde quando precisem das lições ali ministradas. Da mesma forma, espíritos que viveram em outros mundos poderão viver na Terra, aprendendo algo que ainda não podem assimilar em outras pátrias do universo. Ou, como emissário de Deus, destinados a ensinarem o que aprenderam em outras escolas universais. A criação de Deus, a ele pertence, e a ordem é, fraternidade entre os filhos do seu coração. Existem espíritos que começaram seu crescimento neste planeta. Outros estão chegando nele agora, enquanto outros mais já saíram dele para diversas experiências. As vivências dos filhos de Deus são incontáveis em todos os mundos habitados. São trocas de noções sobre a vida. E essa troca incessante é inspirada pelo amor, capaz de despertar o sentimento de irmandade em todas as criaturas. Devemos reconhecer que somente a convivência entre os espíritos os capacitam para a verdadeira amizade, tornando mais fácil o amor a Deus e ao próximo. Muitos desejam saber como conhecer o espírito que está neste globo pela primeira vez. E quais os indícios pelos quais poderemos perceber o espírito que tem como morada desde o seu princípio.
Como foi respondido ao codificador do Espiritismo, esse assunto não leva a nada e não devemos perder tempo com assuntos mortos, pois temos muito que aprender acerca da vida, dos meios que nos levam ao progresso e à fé, à alegria pura e à nossa própria libertação. Precisamos, acima de muitas coisas, saber perguntar aos nossos mestres, que eles tenham o prazer de nos responder, educando-nos. Para nós, todos os minutos e segundos são aulas diferentes, que nos convidam ao aprendizado e ao aprimoramento espiritual. Perder tempo não pode ser condição do homem em Cristo. Se o Espírito está na terra, deve aproveitar as coisas da terra, no que ela nos mostra de educativo. Ela é um grande educandário, onde o mestre dos mestres se encontra um vigilante, atendendo a todos, mesmo que uns não reconhecem a luz do seu magnânimo coração. Quando os homens se prepararem na condição de alunos mais adiantados, Deus conceder-lhe-ás, mesmo na carne, viagem em várias escolas espirituais e em mundos compatíveis com as suas necessidades, para a troca de experiência entre irmãos de diferentes mundos, diferentes na forma de vida, mas com os mesmos ideais de amor. Dessa relação surgirá a compreensão do valor da divindade, ainda pouco compreendida na atual situação espiritual. A casa do Pai é muito grande e Ele deseja que seus filhos possam conhecê-la e desfrutar de todas as regalias, porque a felicidade é para todos, desde quando a compreendam e saibam desfrutá-la, obedecendo às leis que a regulam na vigência da justiça e do amor. Bom, meus irmãos, só para finalizar aqui, enfatizando aqui, com relação aqui o esclarecimento aqui do Espírito Miramês. Então, de fato, se nós estamos aqui, por algo deve ter sido importante para nós. Então, que nós possamos, assim, a cada instante, já que estamos aqui na Terra, utilizar as coisas da Terra, aproveitar o máximo possível a cada instante de todos os benefícios, de toda a estrutura que nós temos para galgar um lugar mais alto na nossa busca do nosso próximo crescimento espiritual. Então, meus irmãos, isso não importa no que estava falando aqui, e ele veio reforçar nessa questão da gente se preocupar se um irmão está aqui pela primeira vez. Isso não interessa. O que interessa é a gente aproveitar esse intercâmbio, esse momento de estarmos aqui, de ser solidários uns com os outros, para que possamos, assim, aprender aquilo que às vezes nós não temos condição de aprender aqui, e eles vieram para estar aqui conosco, para nos auxiliar, para que possamos ter, assim, essa câmbio, essa troca de conhecimento. Então isso vai favorecer a todos. Então fica aí para nós aí esse esclarecimento, esse estudo tão maravilhoso, né, tão importante para nós. Então, com isso, nós só temos que agradecer a oportunidade que Deus nos concedeu de estar aqui nesse planeta maravilhoso
que é esse planeta Terra, que nos dará N oportunidade para que nós possamos, assim, evoluir como filhos do Pai Eterno. Muita paz a todos. E seguimos adiante. Que assim seja. Muito obrigado. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz de Jesus possa estar conosco mais uma vez na noite de hoje. Quero agradecer pela oportunidade, pelo convite que nos foi feito para estarmos aqui, para estudarmos hoje o Evangelho de Jesus. E foi pedido que nós falássemos hoje sobre diferentes categorias de mundos habitados. Esse tema está inserido no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, sob o título Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, falando de moradas, de casa do Pai, a gente sabe que a casa do Pai é o universo. As moradas são os diversos mundos habitados. Então, quando a gente se dispõe a falar, quando a gente tem a oportunidade de escutar sobre esses mundos, sobre esse universo, sobre essas galáxias, sobre essas estrelas, esses sóis, sobre esse macrocosmo, a gente lembra aqui de uma fala de um irmão nosso, Eurípides Barçanuffi, quando ele disse: o universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do universo é superior a todas as inteligências. Então isso é maravilhoso, meus irmãos. Esse universo. Então isso vem nos trazer um certo alívio para as nossas aflições, para os nossos medos, de acharmos que nós estamos aqui órfãos, que estamos desabitados, mas em realidade isso não é real. Nós estamos acompanhados de outros seres, amigos, companheiros, que está sempre disposto a nos ajudar. E com certeza, nós, independente da situação que nós estivermos, aqui ou acolá, nós sempre vamos ter à nossa disposição uma habitação, um lugar para viver. Isso é gratificante, é motivador. Então, meus irmãos, diante disso, que nós iniciamos aqui a nossa fala, só para reforçar que o nosso estudo ele está basado e apoiado na doutrina espírita, no Consolador prometido. Então, diante dessa proposta que temos hoje, através desse encontro, desse estudo que Kardec tão bem preparou para todos nós, ele deixou aí para nós, através das obras básicas, no qual a gente vai pedir aqui um socorro através do Livro dos Espíritos, para reforçar e para trazer um pouco mais assim de conteúdo para o nosso estudo da noite de hoje. Então nós vamos aqui utilizar o Livro dos Espíritos e falar aqui da pergunta de número 55 que Kardec fez aos espíritos superiores, na qual nos traz assim uma reflexão profunda sobre o tema. Vale a pena a gente conferir. Então, Kardec fez a seguinte pergunta aos espíritos. Bom, antes de fazer a pergunta, vamos só para esclarecer aqui que essa pergunta está no livro 1º, no capítulo 3º da criação. E o item aqui
é o item 5. Então nós sabemos que um dos fundamentos do Espiritismo é a pluralidade dos mundos, na qual é o tema aqui do capítulo. Então Kardec fez a seguinte pergunta aos espíritos superiores: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim. E o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitados por seres racionais. Orgulho e vaidade. Crê em que Deus criou o universo somente para eles ou para nós? Então, quando ele fala aqui do orgulho e da vaidade, isso mexe um pouco conosco, né? Porque quem de nós nunca pensou nessa hipótese de acharmos que nós éramos os únicos, que era um privilégio que Deus nos concedeu de sermos os únicos de estar aqui, tanto aqui ou em outros planetas, em outros globos. Então, isso seria de uma ingenuidade nossa nessa imensidão, nesse universo, de saber, de achar que só o nosso planeta era habitado por seres. Em realidade, nós estamos envolvidos aqui, nós estamos aqui cercados de seres, de testemunhas, seja aqui no nosso próprio globo terreno ou em outros globos, em outros planetas. Então isso é real, que isso existe. Basta a gente estudar um pouquinho as obras da codificação, que nós vamos entender um pouquinho desse processo, dessas diversidades de mundos. Então, meus irmãos, vamos dar sequência aqui, utilizando aqui os recursos que Kardec nos deixou, apoiado aqui nas suas obras. Então, ele, com muito esforço, ele preparou todo esse esquema para nós, para o estudo aprofundado, para a gente entender. E dentro desse capítulo tão maravilhoso, ele fez assim um tipo de classificação de categoria de mundos, que é o caso dos mundos inferiores, os mundos intermediários e os mundos mais avançados. Então, dentro dessas categorias de mundos, ele fez uma classificação, mais ou menos assim, genérica, para que nós pudéssemos assim facilitar um pouco o nosso entendimento. Então, dentro dessa classificação, ele ordenou de uma forma didática para facilitar ainda mais a compreensão. Então, dentro dessa ordem, dentro dessa classificação, existem os mundos primitivos, os mundos de expiações e provas, os mundos de regeneração, os mundos felizes ou ditosos, melhor dizendo, os mundos celestes ou divinos. Então, no início aí dessa classificação, onde está os espíritos, os mundos primitivos, na qual nós já passamos por ele, na dinâmica do desenvolvimento do ser imortal. Então foi ali, nesses mundos primitivos, onde se dão as primeiras encarnações dos seres humanos. Podemos dizer que ali foi o berço, onde nós demos o pontapé inicial para buscar a nossa graduação, a nossa evolução, para alcançar um dia seres
espíritos puros. Então isso é gratificante para todos nós. Sabermos que nós não estamos aí abandonados. Então, após sair dessa fase, podemos dizer assim, nessa fase de mundos primitivos, na qual foi tão importante para nós, com as dificuldades que nós tínhamos nesse processo, onde nós estávamos ali em condições de início, onde a nossa sobrevivência ali era exclusivamente da caça, vivíamos uma situação de selvageria total, mas isso faz parte do processo. Então, a partir desse momento aí que nós já deixamos essa fase e adentramos na fase do mundo no qual nós estamos inseridos hoje aqui, no mundo de expiações e de prova, mundo esse tão importante para o nosso crescimento moral e espiritual, em saber que a Terra, essa bendita Mãe, pertence à categoria dos mundos de expiações e de prova, é verdade? E por isso, nós, homens que estamos aqui, estamos sujeitos, somos alvos de tantas misérias morais, espirituais e materiais. Então, tudo isso que nós estamos passando aqui explica o porquê de estarmos aqui, passando por todas essas vicissitudes. Então, isso faz parte do nosso crescimento, para o nosso burilamento espiritual. Então, aqui no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, falando dos mundos de expiações e prova, então os Espíritos nos dão aqui uma orientação muito interessante, que vem corroborar aqui com o nosso entendimento e nosso estudo de hoje. Então, Kardec fala, através dos Espíritos, amigo, os Espíritos em expiação na Terra são, se assim podemos dizer, como estrangeiros, ou seja, nós não somos daqui, ou seja, nós somos de todos os lugares, somos cidadãos do universo. Eles já viveram em outros mundos, de onde foram excluídos em consequência de sua insistência no mal, e porque eram causa de problemas para os bons. E assim, essa possibilidade de acontecer isso conosco também, de ser excluídos daqui, caso nós continuamos ainda nesse sistema, ainda nessa teimosia de não querer progredir, infringindo aí as leis da natureza, as leis de Deus. Então nós seremos convidados também, assim como os outros foram, sermos deserdados. Deserdado não seria a palavra. Nós seremos exilados, nós seremos expulsos, degradados a outros planetas, condigentes com a nossa situação, condigentes com a nossa situação moral. Então, esse é o resultado da nossa teimosia, caso nós persistirmos seguir da mesma forma como o homem velho. Então, meus irmãos, já saindo desse sistema, na qual ainda nós estamos ainda nesse processo, aqui nesse mundo de expiações e de prova, na qual já percebemos aí, através dos acontecimentos, o processo que está sendo realizado, esse processo de transição, na qual o planeta já está, pouco a pouco, já dando um passo em direção a esse mundo de regeneração. Com certeza, esse será o nosso próximo passo a seguir, continuando nessa escala, continuando nesse caminho, nesse esforço, para nós podermos já alcançar esse objetivo. Então, os mundos de regeneração, onde com certeza as almas que ainda vão expiar, nós vamos continuar expiando, para buscar novas forças para seguir na luta. Então, meus irmãos, nesse mundo de regeneração,
onde sabemos que aí o bem predominará sobre o mal, diferentemente do mundo que estamos aqui, de expiações de prova, onde o mal, todavia, ele ainda é soberano, nós podemos observar que ele predomina aqui entre nós, mas saindo dessa fase, entrando nessa fase de regeneração, isso já não existirá. O mal já não terá mais espaço aí. Podemos dizer que ele pode estar aí, querendo infiltrar, mas não vai haverá abertura para ele fixar morada aí, porque aí já não pertence mais a esse tipo de ambiente. Então, meus irmãos, seguindo essas lutas aí, adquirindo aí novas forças para continuar nesse processo, nessa caminhada evolutiva nós vamos mais tarde ou mais cedo já alcançar esses mundos felizes e ditosos, onde com certeza o bem está acima de qualquer coisa. Ali reinará o bem. Todos vão estar ali em harmonia. Então isso é maravilhoso. Então, a partir desse momento, nós já vamos entrar numa outra fase tão maravilhosa que todos um dia vão chegar nesse patamar, que é os mundos celestes ou divinos, moradas dos espíritos puros, onde só reina o bem. Ali, praticamente 100% é só o bem que reina. Praticamente. Não vamos ouvir falar nada de maldade. Não vai haver enfermidades, problemas. Então, isso é maravilhoso. Ali, nesses dois planos, já nesses dois mundos, nos mundos celestes e divinos e nos mundos felizes e ditosos, o ser já não vai necessitar mais do processo reencarnatório. Porque ali, as almas que vivem aí, esses seres, ali o processo já é outro. Já é algo mais transcendental, espiritual. Então, nos esforcemos para alcançar a cada dia esse lugar. Então, meus irmãos, isso é maravilhoso. Enquanto nós estivermos aqui nesse planeta, voltando um pouquinho mais, fazendo uma ênfase aqui nesse planeta no qual nós estamos aqui no momento, então valorizamos mais a oportunidade de estar aqui, nesse planeta azul, nessa Via Láctea que Deus nos reservou para todos nós, nessa escola bendita, onde nós estamos aqui matriculados para resgatar os débitos do passado e conseguir crédito para o nosso futuro espiritual. Então valorizemos a cada instante que estamos aqui, colaboremos com o nosso planeta para devolver nas mãos do Pai Eterno Ele melhor do que quando nós o encontramos, quando chegamos aqui. Então, quando a gente fala desses mundos, fala desses irmãos, desses seres que já ultrapassaram esses desafios e hoje se encontram em mundos mais elevados, isso traz assim uma força para nós, uma motivação diferente e nos reforça sempre em querer caminhar com mais dedicação, com mais esperança. Gostaríamos aqui, só para reforçar um pouquinho aqui, o nosso estudo de hoje,
um artigo de um desses irmãos que esteve aqui conosco aqui, trazer aqui uma experiência desse irmão. Na realidade, ele foi convidado pela Sociedade Parisiense de Estudos Espírita, através de Kardec e os membros que ali trabalhavam com ele, os irmãos. Então eles evocaram ali em uma reunião específica para trazer algum convidado para que eles pudessem ali colaborar de alguma maneira, falar sobre como é viver em outros mundos superiores ao da Terra. Então naquela noite foi evocado o espírito do compositor Mozart. Então, através de um artigo que está inserido na Revista Espírita de maio de 1858. Então, é algo assim belíssimo, que vale a pena a gente conferir, para a gente saber como funciona, como que é a dinâmica e como realmente acontecem as coisas do outro lado. Então, durante essa entrevista, Kardec fez a seguinte pergunta para o nosso irmão Mozart. Qual o mundo em que habitais? Essa é a pergunta inicial. E ele responde. Ou antes ele pergunta, ali és feliz? E então Mozart responde, Júpiter. Nele desfruto de grande calma, amo a todos os que me rodeiam, não tenho ódio. Então essa foi a primeira pergunta no início da conversa entre eles. Então, mais a seguir, Kardec fez uma outra pergunta sobre música. Como que é a música nesse plano, nesse mundo aí onde ele está, em Júpiter? E ele responde. Primeiro Kardec faz a pergunta. A música aí é semelhante à nossa? E ele responde, não. Nenhuma música poderá vos dar uma ideia da música que temos aqui. É divina. Não possuímos instrumentos. Os coristas são as plantas e as aves. O pensamento compõe e os ouvintes desfrutam sem audição material. Então isso é fantástico, meus irmãos. Isso é grandioso. E ele faz uma outra pergunta assim, muito interessante. A duração da vida de um espírito encarnado em Júpiter, de quanto tempo é? E ele responde, em média, de 300 a 500 anos, dependendo da situação de cada ser que estão ali. Então, a gente já observa que ali já não há mais os problemas das enfermidades, o ser vive mais, trabalha mais, aprende mais, há mais possibilidade de crescer. Então ali eles estão isentos ali de tantas mazelas, de tantos problemas que dificultam aí, né, o avanço. Então ali vivem na mais pura harmonia. E para finalizar o diálogo, Kardec agradece a visita do irmão, dizendo, obrigado, Mozart. Adeus. E Mozart responde, crede, estou aqui, sou feliz. Crede que há mundos acima do vosso. Crede em Deus. Evocai-me mais frequentemente, e em companhia de músicos ficarei feliz em vos instruir e em contribuir para a vossa melhoria e em vos ajudar a subir
para Deus. Então, meus irmãos, isso é algo maravilhoso. Esse ser já nesse patamar, o que mais interessa a eles é saber que existem outros seres que estão em condições ainda inferiores, que necessitam de assistência, de ajuda, e eles se dispõem a colaborar. Então essa é a tarefa desses seres superiores, ajudar os que sabem menos. Então quando ele fala, né, na fala dele aí, quando ele fala aí da gente crer um pouco mais em Deus, crer em Jesus, o nosso governador aqui do planeta. Então esse é espetacular. Então isso lembra também uma fala de João, o evangelista João, que ele também nos traz assim, uma mensagem maravilhosa em uma das suas epístolas, quando nós estamos, às vezes, nesse momento de ansiedade, de preocupação, de medo, de falta de esperança. Então ele fala, no capítulo 14, versículo de 1 a 3, que não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então isso vem corroborar então com o que o nosso irmão aí, Moser, passou aí a sua experiência, né, nos deu aí esse relato aí maravilhoso nesse artigo da revista Espírita. Então isso para nós é motivacional, em saber que esses irmãos estão aí do nosso lado, sempre nos dando esse apoio. Então, meus irmãos, a mensagem da noite era essa. Fica aí para a nossa reflexão, em sabermos que, independente da situação que nós estiver, nós vamos ter sempre esse amparo desses irmãos que está acima de nós e que está do nosso lado também nos apoiando, dando força. Então, agradeço aí a todos vocês pela paciência de estar aqui dando esse apoio, e peço a Jesus e aos nossos amigos que continue conosco, hoje, agora e para toda a vida, e que assim seja. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe
e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.